Bom, pessoal, chegamos aqui então no quinto dia do nosso mini curso de Arduino. Hoje a gente vai falar um pouquinho de motores e vamos começar com a apresentação de hoje de novo. O que a gente vai tratar hoje, a nossa ordem vai ser: primeiro, eu vou passar a revisão do desafio de ontem para vocês. Vamos ver como que a gente faz aquele alarme. Um projetinho bem bacaninha, bem simples também. Então, vamos lá para o Tinkercad daqui a pouco para ver isso. Depois vou explicar para vocês o que são atuadores, né, como que eles funcionam, os tipos de motor que normalmente são usados, e aí eu vou fazer dois exemplinhos para vocês, um com motor DC e um com motor servo, que eu vou explicar o que são os tipos de motor. Depois eu vou passar o desafio de hoje, beleza? Então vamos lá. Para o desafio anterior, vamos lá para o Tinkercad que eu vou mostrar a solução para vocês, e aí depois a gente volta para cá. Bom, pessoal, vamos aqui começar o desafio 4, então. Já deixei separado aqui as coisas pra gente. Primeiro de tudo, ligar o VCC e o GND aqui nas trilhas de baixo, passar para cima. E vamos por partes. Esse aqui que ficou um circuito não tão visível porque tinha uns componentes bem grandes, né? Então, se eu levantar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui embaixo. Isso aqui, ó, lembrando sempre que as trilhas estão ligadas aqui, nesse sentido aqui na vertical, quando elas estão aqui. Então, eu estou ligando nessa porta aqui a minha saída digital, a minha saída digital do sensor PRI, o VCC dele, o polo positivo aqui, e o GND, certo? Então, ele está aqui, ele não está pegando diretamente no fio, mas lembrando que é a mesma trilha. Então, eu coloquei ele aqui na porta 2. Nosso LED, liguei na porta 8, aqui com o resistor, 220 ohms. O nosso piezo, eu liguei na porta 9 com o resistor ali atrás, está escondidinho, mas está na mesma trilha aqui também. E o nosso sensor de temperatura, que também, aqui ó, VCC, GND e o Vout ligado no nosso pino A0, certo? Já usamos sensor de temperatura, já usamos o sensor de movimento, já usamos piezo, LED, certo? Só juntamos tudo aqui num único projeto. Nosso código aqui, então, vamos só revisar o que a gente tinha que fazer. A gente tinha que colocar, se a temperatura fosse maior que 50, por isso estamos usando o sensor de temperatura, ou houvesse uma pessoa no local, tivesse movimentação, por isso a gente usando o sensor PIR, PIR, aí a gente ativaria o alarme, né, o som e a luz. Então, primeira coisa, criei aqui a variável de movimento, criei aqui as nossas 3 variáveis necessárias para usar o sensor de temperatura, para a gente fazer as conversões. Declarei as portas do LED e do som. Vai de setup. Definir a saída digital aqui do sensor como input. E aqui começamos. Vamos ler o movimento, lendo essa saída. Aqui a gente pega e faz aquela brincadeirinha com o sensor de temperatura, lê o valor dele, faz aquelas conversões que eu já expliquei na última aula, e agora a gente tem aqui a condicional. Se eu tiver um movimento, ou, lembra que eu expliquei do ou e do e na última aula, no último desafio? Então, ou a temperatura for maior ou igual a 50, então eu vou ligar o LED e o som, vou dar um delay de 5 segundos, e faltou uma parte aqui, ó. E aí, então, eu vou apagar eles, certo? Depois de apagado, a gente vai voltar aqui o loop, vai se repetir. Se tiver tudo ok, ele vai ligar, se não, apaga. Na verdade, isso aqui nem precisa mesmo. A gente pode deixar dessa forma, porque se ele não tiver nessa condicional, o que vai acontecer? Ele vai apagar sozinho, porque ele vai entrar no else, certo? Enquanto a gente estiver atendendo isso aqui, ele vai se manter aceso, senão ele depois de 5 segundos vai ser apagado naturalmente. Então, vamos lá, vamos inicializar a simulação, certo? Aqui então,
Se eu colocar que tem movimento, ele acende o LED, faz o barulho. Se a gente tirar, esperar 5 segundos, vai parar o barulho e apagar o LED. A temperatura, 25 graus. Se eu colocar passar de 50, acende o LED e toca o barulho. Se a gente voltar, ele apaga também. Certo? Então, o desafio está pronto aqui. Vamos voltar lá para a aula agora. Tá, voltando aqui então, agora que a gente já tem a solução do nosso projeto, vamos iniciar a aula de hoje. O que é um atuador, né? Vamos começar por aí. Como o próprio nome já diz, um atuador, ele diferente do sensor que recebe informação do meio, ele faz alguma coisa, ele atua no nosso sistema, ele faz o nosso sistema interagir, ele gera uma força, e geralmente essa força é mecânica. Os principais atuadores que a gente tem são os motores, que vão ser o nosso foco aqui hoje nessa aula. Então, como que funciona um motor? O princípio físico dele. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ela pode estar um pouco confusa, mas... Então, o que está acontecendo nessa imagem aí? O princípio de funcionamento de um motor é o seguinte. Ele fala que sempre que um condutor que está conduzindo energia elétrica, que está conduzindo corrente, é colocado dentro de um campo magnético, esse condutor vai experimentar uma força mecânica. Então, o que está acontecendo aí? Essa nossa parte do motor aqui, ela está recebendo uma corrente elétrica, e aqui dentro tem um campo que faz esse eixo do meio rotacionar. Então, é mais ou menos isso. Não vou entrar muito em detalhes, porque é uma parte bem chatinha de análise vetorial, por exemplo, se você quiser entender o que está acontecendo exatamente aqui, entender esse gráfico, mas fica aí a informação. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, procura aí física por trás de um motor CC, motor DC, motor de corrente contínua. É bem interessante, só que o foco aqui da nossa aula não vai ser esse, né? A gente vai focar agora em como a gente vai usar esses motores. Mas já deu para dar uma noção, pelo menos, do que é que a gente está mexendo. Não fica um negócio tão... é um motor. Não fica um negócio tão vago. A gente já sabe que é um sisteminha que está sofrendo... está tendo uma interação com o campo magnético, quando recebe a corrente, ele gera uma força mecânica. Então, seguindo aqui para os nossos tipos de motores. Temos primeiro aqui o motor DC, que é o famoso motor de DVD, motor de hélice, motor de impressora, que é o motor que simplesmente gira. Você liga ele e ele gira. Então, esse motor ele é bastante comum para quando você precisa deixar alguma coisa girando por bastante tempo, como um ventilador, um DVD. Ele é muito usado para esse tipo de função, né? Você não precisa ter muito controle sobre o motor, você só precisa que ele ligue na hora certa. Mas dá para mexer, dá para brincar com ele em relação à velocidade dele. É bem bacana, só que aí a gente precisa mexer no que? A gente precisa variar a corrente que ele está recebendo. A gente vai mexendo na resistência, ele vai recebendo menos corrente, aí ele vai se mexendo mais devagar. Dá para controlar isso, só que geralmente nos projetos o pessoal seta um valor fixo e aí ele é utilizado nessas aplicações que eu falei. Uma outra aplicação, por exemplo, de motor DC, né, que eu citei, os DVDs, também os motores DC eles são usados em drones, helicópteros de controle remoto, esse tipo de aplicação. Vamos falar assim, objetos voadores de pequeno porte que possuem hélice.
para ser bem específico. Carrinhos de controle remoto também, geralmente são esses motores que fazem a roda do carrinho girar, mas vamos dar sequência aqui. O outro motor que a gente vai falar aqui é o motor servo. O motor servo, ele é um motor que tem a sua rotação limitada a 180 graus. Então, ele é um motor muito bom para a gente mexer com posição, porque a gente consegue calcular a exata posição que ele vai ter ali. A gente consegue mexer a angulação, quanto que a gente quer que ele fique dentro desse intervalo de 180 graus, como a gente quer que ele se posicione. Então, por exemplo, uma aplicação disso dentro da Epta, a gente usa um microservo para acionar o nosso paraquedas. Quando ele está para um lado, por exemplo, como ele fica ali no começo da imagem, quando ele fica para esse lado aqui, quer dizer que o paraquedas está desativado e a gente tem uma chave. Quando ele vira para esse lado, essa chave é aberta, o paraquedas consegue ser liberado. Então, uma aplicação, por exemplo, para microservos é essa. A gente também tem alguns projetos de braços robóticos que usam servo. Qualquer coisa que você precise especificar exatamente a angulação que você precisa ter e que os 180 graus não seja um problema. Aqui, como eu havia dito, por exemplo, o braço robótico, né? A gente tem ali a inclinação, cada um mexe 180 graus e a gente consegue ter essa rotação aí. Sequência, eu vou mostrar os motores de passo. O motor de passo ele tem algumas aplicações bem interessantes e, assim como o servo, ele é bastante usado quando a gente precisa ter um posicionamento muito preciso, ele é até mais preciso que o servo, e que a gente precisa rodar ele no ângulo exato aí dentro desses 360 graus. A aplicação mais assim comum para esse tipo de motor é o que vocês podem imaginar, uma impressora 3D, porque aqui a gente precisa ter o cálculo exato de quanto a gente vai mexer para cada lugar. E aí aqui na impressora 3D a gente tem 3 motores de passo que movimentam o nosso bico de extrusão para conseguir formar a peça do jeito que a gente quer. Então é um trabalho que precisa ser muito preciso, a gente precisa saber exatamente o tanto que vai rodar, para onde vai rodar. Então, motor de passo, a gente consegue usar ele por causa disso. Então, vamos partir para um exemplo lá. Vamos para o Tinkercad agora. Eu vou fazer um exemplo de motor DC e de servo com vocês. E depois a gente volta para cá, beleza? Tá. Vamos aqui então para o primeiro exemplo dessa aula de hoje. Um exemplo aqui com servo motor, que é um dos motores que eu mais gosto, mais acho divertido, que é o que dá para fazer bastante coisa e é um que a gente usa na época. Então, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Primeira coisa, como sempre, ligar o GND e o VCC nos dois, tanto no potenciômetro quanto no servo, ligados aqui na placa. O sinal aqui do servo ligando no pino 9 e a leitura analógica do potenciômetro a gente liga ali no pino 8. Opa, esqueci que na simulação, aqui tem que startar a simulação para acertar ali. Mas vamos para o código aqui, vocês vão ver que é um código bem simples também, mas aqui a gente tem uma inclusão de biblioteca, porque o servo ele precisa dessa biblioteca própria para ele funcionar. Então a gente cria essa biblioteca, inclui essa biblioteca do servo, define um objeto do tipo servo, como meu servo, e a gente tem aqui variável de valor e uma variável ângulo. No setup, a gente abre o nosso serial e define essa variável mais servo atrelada à porta 9. Né? É um pouco diferente porque a gente está usando um sensor que precisa da biblioteca, a biblioteca pede essa definição aqui. O valor, a gente vai fazer a leitura do potenciômetro no pino A0, e a gente vai fazer de novo aquele dimensionamento de 0 a 123, que é o valor que o potenciômetro vai ler, para 0 a 180, que é a posição, o ângulo do microservo. E a gente vai printar esse ângulo e ter aqui também
escrever, né, esse ângulo no servo. E aí o delayzinho aqui também para quesitos de simulação para melhorar a eficácia. Então, vamos dar um Start Simulation, esperar inicializar e a gente já vai ter ali o servo se movendo para a posição que a gente está com o potenciômetro aqui. E vamos lá. Ó. Agora, conforme a gente mexe, ele vai acompanhar o nosso potenciômetro. Vocês podem perceber? Aqui ele vai ficar em 180 e aqui ele também vai ficar em 180, que é como se ele tivesse dado a volta completa. E aí você pode brincar com isso, você pode ir mexendo no potenciômetro e o microservo acompanhar esse movimento, certo? Então, para esse exemplo era isso, vocês viram que não tem nenhum mistério para mexer com servo. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui bem legal também, que é uma outra forma de usar, uma outra forma de programar, baseada na posição e não no ângulo. Como um braço. E aí, opa, pronto. Bom, esse outro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês do servo, ele também é bem simplesinho, só que agora ao invés de mexer o servo com o potenciômetro, eu vou mexer com dois botões. Se eu clicar para cá, ele vira no sentido horário, para cá no sentido anti-horário. E aí, né, como de costume, vamos ligar lá o VCC no polo positivo e o GND no negativo. A gente passa esse fio traçando para esses trilhos aqui também ficarem ligados a esse trilho aqui, essa saída aqui do Arduino. E aí a gente liga os servos nele. A gente ligou o servo aqui, tem uma saída de sinal, que é digital, uma saída para cada botão ligado aqui no terminal 2B. E aqui no terminal 1A a gente liga os polos positivos. Tem um resistorzinho aqui, 330 ohms. E no polo negativo, ligando aqui o nosso terra. No código, de novo, incluindo a biblioteca, definindo a posição como zero, declarando o objeto servo. Aqui a gente define os dois botões. Para usar botão, a gente faz assim. Define eles como a saída 2 e a saída 3. No void setup, inicializa o serial, define, atrela, vamos falar assim, esse attach seria atrelar o servo à entrada 7, mas é definir ele como entrada da saída 7. E aqui eu defino o input do botão 1 e do botão 2, para a gente ler o que eles estão pegando, a entrada deles. E aí, será o print no estado dos dois botões, só para a gente acompanhar. Se o botão 1 estiver pressionado, o que a gente vai fazer? A gente vai, e a posição for menor que 180, né? Porque senão o servo ele vai ficar batendo, ele forçaria o motor, só que ele não tem como virar mais, porque ele é limitado na posição de 180. Então a gente vai aumentar a posição dele. Porque antes a gente estava fazendo o quê? A gente estava redimensionando de acordo com a resistência do potenciômetro. Aqui a gente só está fazendo, aqui a gente está relacionando o servo com a posição dele mesmo. A gente não tem uma proporção que a gente precisa seguir. Por exemplo, vai desse. A gente não tem o range do potenciômetro, né? Qualquer botão ali que a gente apertar, ele vai seguir o baile. Não tem um intervalo definido. Então a gente só varia de acordo com a posição dele mesmo. A gente aumenta essa posição. Isso aqui seria a mesma coisa de fazer um posição igual a posição mais 1. Não sei porque o meu editor deu uma bugada aqui. Acho que é porque a aba estava separada já aberta. E aí ele precisaria atualizar, mas dá para entender. Seria a mesma coisa que eu adicionar 1 em posição. É igual a posição. Isso aqui seria a mesma coisa que posição igual a posição mais 1. Aí a gente passa esse valor para o servo, dá um delayzinho. E aqui a mesma coisa. Se o botão 2 for tiver definido como alto, se eu estiver pressionando ele e a posição for maior que zero, né? Porque não dá para ele virar mais, não dá para ter um ângulo negativo. A gente vai só forçar o motor a estragar o servo.
Aí a gente define a posição, dessa vez menos, né, para ele girar no sentido contrário, e manda essa posição e dá um delayzinho. Então vamos ver funcionando. Se a gente der um start aqui, esperar ele inicializar. E aí, só esperar ele dessa primeira rodada inicial aqui, que é para ele, por causa da simulação, né, que ele inicializa no estágio ali. E aí, a partir do momento que a gente clica no botão, vamos clicar aqui, ele vira aqui no sentido horário. E se eu clicar aqui, ele vira no sentido anti-horário. Então, clica no botão direito, ele vai virar no sentido horário. E no esquerdo ele vai virar no sentido anti-horário. Bem tranquilinho. Vamos fazer agora um exemplo de motor DC e depois a gente volta para a apresentação. Bom, pessoal, vamos fazer aqui agora então um exemplo do motor. Tem um circuitinho aqui bem simples para a gente só acionar o botão e ligar o motor, porque o motor é que nem eu falei, ele não tem muito segredo. A gente pode variar a intensidade, a rotação dele e basicamente isso. A gente liga, desliga e pode variar a rotação. E aqui, com esse circuitinho, mesmo ele sendo simples, a gente vai conseguir ver isso. Bom, colocamos aqui então um botãozinho ligado na porta 6 e no GND, e o motor GND na porta 10. Tranquilo. O código também super simples. Void setup, definimos a saída 10, o output, que é o nosso motor, e o input do botão, para se ele estiver ligado. E aí, como que a gente coloca? Se o circuito aqui estiver fechado, se ele estiver dado como low, a gente vai rodar o motor em sua potência máxima, que é de 0 a 255, assim como o LED. Então, se a gente colocar aqui 25, por exemplo, ele vai rodar em 10% da velocidade que ele pode rodar. Se não, a gente deixa sem rodar. Então, vou mostrar aqui para vocês com 25, depois a gente bota com 0, apertei o botão, começa a rodar numa velocidade ali de 500 mais ou menos. Se a gente para a simulação, muda aqui para 255, ele roda ali nos seus 5.555 RPM limite, certo? Então, é uma aplicaçãozinha bem legal, né? Bastante útil mexer com o motor, é um atuador bem interessante, mas vocês viram que a aplicação é muito simples. Ele é um pouco, os servos, eles são um pouco mais precisos, né? A gente consegue mexer na angulação bonitinha, em questão de posicionamento eles são melhores, mas a única coisa que você precisar é uma rotação em uma determinada velocidade, você consegue fazer isso com o motor DC tranquilamente, certo? Então, vamos voltar lá para a apresentação agora. Acabaram aqui os exemplos dessa aula. Bom, voltando para cá então, o que a gente tem aqui é o nosso projetinho de amanhã. O desafio de hoje para vocês é projetar um braço robótico que tenha 2 ou mais servomotores controlados com potenciômetros. Então, a gente está sendo bem aqui, ó, você tem que ter 2 servos que vão ser controlados por potenciômetro. Vocês já viram isso em algum lugar? Talvez. Então, vocês vão ter que fazer eles se comportarem como um braço robótico, certo? Então, para a aula de hoje era isso. Obrigado por vocês estarem aqui de novo. Então, aproveitem aí esse finzinho do mini curso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima aí.